paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Eduardo. Nós estamos aqui em mais um encontro para ministrarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando esses dias sobre os dons de Deus. E nós demos início no último encontro, falamos sobre os dons de poder, falamos sobre então o dom da fé. Hoje nós vamos dar continuidade a esses dons de poder, falando sobre os dons de curar. O texto que nós vamos usar por base é o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, onde diz assim: no mesmo Espírito, dons de curar. Nós sabemos, queridos irmãos, que Deus criou o mundo sem pecado, criou o homem sem pecado e preparou o homem para viver eternamente, sem nenhum tipo de mazela, sem nenhum tipo de enfermidade. Mas infelizmente, por conta da queda do homem, por conta do pecado, todo o mal adentrou ao mundo, todo o mal alcançou o homem. E dentre esses males, as doenças, as enfermidades. O pecado trouxe muitas consequências, como morte e enfermidades, para todas as pessoas. E nós entendemos que por conta desta herança pecaminosa, todo o mal pode atingir todos os seres humanos. Logo, nós entendemos que a doença pode alcançar a qualquer tipo de pessoa, tanto crentes quanto não crentes. É importante nós entendermos esses conceitos para que nós possamos dar continuidade para falarmos a respeito sobre os dons de curar. Porque precisamos ter um entendimento correto de que qualquer pessoa pode e está sujeita a ter uma doença. Ao observarmos o que a Bíblia Sagrada diz, nós vamos entender, queridos irmãos, que essas doenças, elas afetam simultaneamente tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Todo tipo de enfermidade, ele vai trazer consequências no corpo, na alma e no espírito. E Deus, em sua misericórdia, em resposta ao sofrimento do homem, ele vai se apresentar e se revelar, conforme a Bíblia nos diz, como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso. E ele vai se revelar ao homem como o Jeová Rafá. Ele se apresenta na Bíblia Sagrada, em algumas oportunidades, como o Deus que sara, como o Senhor que te sara. Alguns nomes na Bíblia revelam o caráter de Deus e os seus atributos. Jeová Rafá é um dos atributos revelados pela palavra do Senhor a partir de um dos seus nomes. É aquele Deus que nos sara. E Deus nos sara provando o seu amor e provando a sua misericórdia para conosco. E aí, quando nós chegamos no ministério de Jesus, a gente vai observar que no ministério terreno dele, Jesus dedicou também grande parte dos seus milagres à cura de diversas pessoas enfermas. Nós podemos citar, por exemplo, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e muitas outras enfermidades que foram saradas pelo poder de Jesus. Nós, de fato, entendemos que verdadeiramente o poder do Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus para fazer o bem e curar todos os oprimidos. Jesus curou diversos enfermos, Jesus sarou muitas pessoas durante seu ministério terreno. É importante observarmos que no ministério de Jesus as pessoas o procuravam buscando cura, buscando serem saradas de suas doenças. E no ministério terreno de Jesus, os evangelhos vão dizer que muitas doenças foram curadas pelo poder que estava sobre ele. Jesus, de fato, veio sarar as feridas do homem. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus tem o poder de curar todas as pessoas. E o importante, irmãos, de nós sabermos disso, é de que este poder foi dado à igreja. Este poder que estava sobre Cristo, o poder do Espírito Santo, foi dado à igreja. O próprio Jesus, ele disse aos seus 12 discípulos, quando os enviou, segundo registra Mateus capítulo 10, versículo 11, ele disse que ele lhes dava poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ao enviar aqueles discípulos, Jesus estava colocando sobre eles, dando a eles a autoridade de curar toda sorte de enfermidade. Em outro momento, quando Jesus enviou os 70 discípulos, ele disse: e em qualquer cidade que entrardes
e vos receberem, curai os enfermos que nela houver. A ordem não foi dada somente aos 12, porque quando ele envia também os 70, ele também dá ordem para que eles curem os enfermos nas cidades que eles adentrarem. Nós vamos observar também que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que após a ressurreição de Jesus e antes de ser assunto aos céus, Jesus, ele disse que estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, à sua igreja, que eles tinham o poder e a autoridade no seu nome de expulsar demônios e de impor as mãos sobre os doentes, e eles então seriam curados. Portanto, nós aprendemos que todos os crentes podem orar pedindo para Deus curar toda e qualquer doença, inclusive usando a imposição de mãos. Foi Jesus quem nos deu esta autoridade. Foi Jesus quem falou que deveríamos fazer assim. Então, nós chegamos ao entendimento, irmãos queridos, de que o mal, por conta do pecado, adentrou no mundo, alcançou o homem, trazendo mazelas, trazendo dificuldades, trazendo doenças, mas o Senhor se revela como um Deus que sara. O Senhor se revela como um Deus que cura. O Senhor se revela como um Deus bondoso e misericordioso. E no ministério terreno de Jesus, ele demonstra tudo isso. Quando ele vê as multidões, se compadece delas e cura muitos daqueles que o procuravam, para que todos pudessem ver e perceber que a sua palavra, a palavra que estava sendo pregada, a mensagem de Cristo, era uma mensagem verdadeira, porque os milagres são sinais para dar credibilidade, para confirmar aquela mensagem que foi pregada. E aí chegamos a uma pergunta: quais então os objetivos dessa cura? Por que o Senhor então tem o propósito de curar? Nós alcançamos o entendimento de pelo menos 3 objetivos. Como eu já citei, primeiro, o de confirmar a palavra pregada pela igreja. Quando o Senhor opera cura, quando o Senhor opera milagre, ele está confirmando a palavra que é pregada pela igreja, como um sinal de confirmação de que aquela mensagem é verdadeira. Um outro propósito, um outro objetivo desta cura é para que se manifeste a misericórdia de Deus, como um Deus que é compassivo, como um Deus que ama, como um Deus que tem misericórdia, se compadece do mal do homem. Então se revela curando, trazendo ali solução para aquele problema que afeta o homem. O terceiro objetivo para qual o Senhor cura é para que o seu nome seja glorificado. Todas as vezes que o Senhor opera cura em alguém, é para a exaltação e a glorificação do seu nome, para que ele seja reconhecido como Jeová Rafá, para que ele seja reconhecido como Deus que tem poder sobre toda a enfermidade, que diante dele a enfermidade tem que cessar, tem que parar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chegamos, de fato, ao tema de hoje, que é tratar sobre os dons de curar. E observe que quando eu digo dons no plural, no sentido de que a expressão grega no original aparece literalmente no plural, o que nos dá a ideia de múltiplas manifestações sobrenaturais, extraordinárias do Espírito Santo para curar enfermos. O que nós queremos dizer com isso, irmãos, é de que o Senhor, ele opera de maneira diferente de acordo com a enfermidade. Não existe simplesmente um dom de curar, mas existe dons de curar. Diante de determinadas enfermidades, o Senhor se manifesta de uma maneira diferente. Pode ser que para determinados tipos de doença, o Senhor se manifeste de uma forma,
Mas para outras doenças mais graves ou menos graves, o Senhor vai se manifestar de maneira diferente. Isso não significa dizer, irmãos, que alguém que é usado para orar por uma pessoa que está com febre, por exemplo, e aquela febre vem a cessar, não significa que esta mesma pessoa pode orar por outro tipo de enfermidade e vai acontecer a mesma coisa. Isso quer dizer, irmãos, que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é soberana. E o Senhor vai se manifestar de uma maneira que glorifique o seu nome, de uma maneira que, de fato, o Senhor seja exaltado. E aí, logo nós chegamos à conclusão seguinte, que os dons de curar são o quê? Qual seria o conceito dos dons de curar? Seria a capacidade especial concedida a alguns membros do corpo de Cristo para que sejam usados em diversas facetas da cura divina, o que engloba diferentes tipos de enfermidades. Podem ser definidos como a atuação sobrenatural de Deus sobre o corpo humano, curando suas enfermidades e tirando as suas dores. Como nós já dissemos, de fato, o Senhor vai se manifestar de diversas maneiras, em diversas facetas, para que haja cura divina e o homem se livre daquele mal. É importante nós entendermos o seguinte, irmãos, eu quero fazer aqui alguns alertas a respeito dos dons de curar. Primeiro, os dons de curar são ocasionais e sujeitos aos propósitos soberanos de Deus. O Senhor age quando Ele quer, Ele cura quando Ele quer, de acordo com os seus propósitos, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua manifestação. Logo, nós não temos o direito de agendar milagres de Deus. Nós não temos o direito de agendar, por exemplo, um culto denominado como culto da cura, ou culto do milagre, ou show da fé, porque o Senhor se manifesta na hora que Ele quer, soberanamente, da maneira que Ele quer. Ele age em conformidade com a sua vontade. É muito perigoso, irmãos, nós agendarmos milagres de Deus, porque em muitas oportunidades, quando dissermos que o Senhor irá fazer, pode ser que pela sua vontade Ele não queira fazer, para a exaltação do seu nome, porque Ele assim age soberanamente. E aí, o que diremos? O que nós falaremos para essas pessoas? Que a fé delas foi pouca? Muitos ficam frustrados e decepcionados, inclusive com Deus, por conta desse tipo de promessa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Outra coisa importante, a cura é uma expressão da misericórdia divina e nunca pode ser vista como um direito. Nós não podemos dizer, queridos irmãos, de que Deus nos deve alguma coisa, ou acharmos que temos o direito de exigirmos algo de Deus e dizer, o Senhor vai ter que curar, o Senhor vai ter que fazer. Não, Deus não nos deve cura. Não há um débito de Deus para conosco. Ele age soberanamente da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele quer. E é importante ainda dizer, irmãos queridos, o seguinte, que o crente, ele não deve se abster do tratamento médico, não deve se abster do tratamento indicado pela medicina. Nós cremos que o Senhor cura, mas seria uma irresponsabilidade da nossa parte afirmarmos que não devemos seguir aquilo que a medicina diz, a indicação dos médicos. Não, o Senhor ele pode curar também usando a medicina. O Senhor pode curar usando aquele médico, usando aquele remédio, porque o Senhor age de maneiras diferentes. Não é falta de fé, não é de maneira alguma achar que seremos homens e mulheres de pouca fé se nos submetermos a algum tipo de tratamento. A cura divina é resultado da vontade e propósito de Deus para cada situação específica. O Senhor age da maneira que Ele quer. Uma coisa importante de nós dizermos também é de que a imposição de mãos ela é bíblica. Nós sabemos que o Senhor age de maneira espiritual e sobrenatural. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos aprender que a imposição de mãos ela é importante. Há momentos no ministério de Jesus em que ele cura somente dizendo, vai e tua fé te curou, ou vai e ele já está curado.
mas há momentos em que o Senhor impõe as mãos. E a Bíblia vai nos ensinar a respeito dessa imposição de mãos. Então, quando nós pudermos e tivermos esta autorização, nós podemos fazer esta oração com a imposição de mãos, colocar as mãos sobre o enfermo e ali orarmos para que o Senhor faça a sua vontade e cure para a glória do seu nome. Nós aprendemos também, queridos, na Bíblia Sagrada, de que esse dom de fato é contemporâneo, de que o Senhor continua operando, porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem não acredita mais, quem diz que o Senhor não cura mais, é que deve nos provar de que o Senhor não faz mais isso. Porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer que os dons cessaram, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o Senhor não cura mais. Não. A gente vai ver o Senhor operando hoje, assim como ele operou no passado. E nós temos alguns exemplos bíblicos disso. Pedro, por exemplo, curou 2 pessoas paralíticas e curou muitos outros enfermos. O próprio apóstolo Paulo curou um paralítico, curou o pai de Públio de uma disenteria e febre e também realizou muitas outras curas extraordinárias. Portanto, nós devemos continuar crendo que o Senhor continua curando, que o Senhor continua operando e que os dons estão disponíveis para nós. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço.